Óticas Diniz Prime. Única como você. Grandes expectativas podem gerar grandes frustrações, não é mesmo? Mas o que esperar quando o assunto é casamento? Vale a pena casar sem ter nenhuma ilusão, por menorzinha que seja? O banho de realidade pode vir depois do até que a morte nos separe, mas o fato é que todo mundo casa muito bem, obrigado, até descobrir que o príncipe virou sapo. Ou melhor, que ronca, que tem dor de cabeça, esquece a toalha molhada em cima da cama e etc, etc, etc. Casais modernos fazem até test drive para evitar o confronto da expectativa com a realidade, mas a gente continua esperando o conto de fadas. No divã de hoje a gente fala sobre isso: casamento, expectativa versus realidade. Não sai daí. O confronto da expectativa versus a realidade no casamento. Será que nós continuamos esperando o conto de fadas? Aí, falando em casamento, vamos mostrar aqui. Aí ela, olha aqui, olha aqui, coleguinha o aqui. Casamento da Fernanda e a sua realidade. Vem aí o nosso mascote Enzo, tá chegando. Tá chegando. A expectativa, aplausos. A expectativa então era essa, Fernanda, mas não a do casamento em si. Não, até aqui no geral a expectativa tem sido boa. Mas eu acho que nós mulheres continuamos tendo, grosso modo, né, salvo o melhor juízo, uma expectativa diferente daquilo que a gente tem quando a gente é namorado, enfim, quando a gente... Eu acho que a pessoa perfeita para falar expectativa aqui é a Bruna. É a Bruna, a solteira. Pode falar qual é a expectativa Eu dela. acho que, como a Manice falou antes, a gente hoje em dia faz um test drive, né, gurias? Eu já moro com meu namorado há um tempo e eu acho que eu nunca tive essa expectativa que fosse ser um conto de fadas do casamento, até porque eu vim morar com ele, mas no início era assim, tipo, ele começou a reclamar porque eu acho que eu sou a parte difícil. Eu deixo tudo desorganizado, eu deixo a toalha no chão. Eu sou realmente uma pessoa meio complicada de conviver. Não, então cadê a plaquinha do Tamo Junto? Hashtag Tamo Junto, porque eu sou assim. Porque eu também sou bem desorganizada. Então eu acho que isso fez com que a gente fosse aprendendo com as manias dele, ele com as minhas. Então a gente não tem. Agora, se a gente for casar, não vai ser aquela coisa perfeita de conto de fadas. A gente sabe que ronca, que não ronca, que sabe? Deixa a toalha molhada. Eu acho que tu disse uma coisa que é certa. A gente tem que aprender a conviver com as manias. Nós temos as nossas manias. A outra pessoa tem as manias dela, né? São duas pessoas criadas em ambientes totalmente diferentes. Claro que se daqui a pouco aquela mania, aquele defeito é muito insustentável de tu conviver, bom, aí tu tem um problema. Acho que, mas fora isso, é um equilíbrio em que um cede um pouquinho, o outro cede um outro pouquinho. E assim vão construindo porque uma as vida pessoas juntos. não são perfeitas. E eu acho que é muito mais Longe fácil tu aprender a conviver com a mania. Por exemplo, o Renato tem uma mania de pegar a pasta de dente, levar pro chuveiro e escovar os dentes lá. Aí quando eu vou pegar a pasta, cadê a pasta? Mas é muito mais fácil. Tipo, quando eu vejo isso, eu já dou risada, sabe? Não vou ficar estressada, meu É que Deus, tu tem cadê a duas pasta? alternativas, né? Ou transformar isso num pandemônio e você briga, ou eu vou lá no box, pego a Ou já pasta, deixa duas, já deixa uma dentro do box e uma na pia. Isso, sabe? Não precisa fazer um inferno numa coisa tão simples. O meu né? marido tem uma mania, agora ele até diminuiu um pouco com as manias, mas era muito engraçado no início, quando a gente casou, eu não fiz test drive com ele, né? A gente começou a namorar, ficamos noivos, casamos e aí a gente foi morar junto. Ele já tinha tido outras experiências, eu tive outras experiências e dessa vez a gente resolveu fazer tudo Certinho. no diz antigamente. Tradicional. E não sei se, né, mas graças a Deus tem funcionado. E ele passava assim, aí tava esse copo, assim, digamos que isso aqui é um artigo de decoração que tá no aparador. Ele passava e arrumava assim, pra casa. E eu
olhava aquilo ali, eu disse, tá, o cara Isso é toque. Isso é Toque. toque. É toque. Toda vez que ele passava, ele ia. E aqui, aí o que eu fiz? Eu digo, mais um pouquinho. Não tá bem no ângulo. Não tá pra medir. Comecei a tirar sarro e aí, eu não sei, eu comecei a tirar sarro, mas eu acho que ele começou a se dar conta e agora ele não faz mais isso. Não, eu acho Mas que quem as faz pessoas... sou eu, aí eu vou lá e dou uma arrumadinha. Tá faltando, ele não implicou, vou eu na arrumada. Eu acho que as pessoas mudam algumas coisas para se adaptarem a essa nova realidade do casamento. Mas também acho que em alguns momentos mudam para pior. E a gente, eu não sei se as mulheres são mais românticas, a gente vive uma boa parte da vida esperando, continua com expectativas, esperando que as coisas ruins fiquem boas, que aquilo que ficou ruim é uma fase, volte a ser bom. Eu acho que casamento tem muito de expectativa. Agora, eu acho que essa coisa de fazer o test drive, eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Na minha época, tu casava sem conhecer a pessoa. Sim. Tu namorava sábado, domingo e quartas-feiras. Tá? Sim, o dia do sofá. E aí daqui a pouco tu vais morar com uma pessoa que queira ou não queira, é um estranho. Claro. E aí que tu vai conhecer aquele dia a dia da pessoa. E aí, Sim, porque só se encontrar de vez em quando não é comum. muito diferente. E hoje, mesmo que tu não É. faça o test drive, né, como o caso da Bruna, né, tu viaja, tu passa férias, isso mesmo. mesmo Tem cada um maior, morando na sua casa, tu tem muito mais intimidade com aquela pessoa do que na e minha tu já época. consegue perceber os defeitos com maior profundidade, Claro. as manias, e avaliar se tu quer conviver com aquilo, né? Isso. Porque se tu tá disposta a conviver com aqueles defeitos, com aquelas manias daquela pessoa, tu tem que levar de uma forma boa pra não transformar a tua vida num inferno. Agora como o imagina- caso da pasta de dente. É isso, né? Agora Ou outro defeito. vocês enfim. imaginem as pessoas, as nossas avós, Claro. as tuas avós, não, mas a minha Sim. avó, tá? O que era que nem conheciam. Às vezes os pais escolhiam pra eles, imagina. Aí Não, daqui e eu acho que as mulheres, inclusive na parte sexual, Sem enfim, na dúvida. sua vida sexual hoje tem muito mais opções, porque antigamente se tinha apenas uma expectativa com relação a E uma experiência, né? Tanto que a primeira vez, às vezes, era depois do casamento. Depois do casamento. Sempre foi. Não, e é ruim. e as mulheres nem Não, sabiam o que era. E ai da mulher que não Casassem virgem. que não casasse virgem, vamos ser bem alerta aqui, né? Aham. Que não sangrasse, Isso, né? Botar assim, primeira noite. Antigamente botavam na janela o lençol. Que horror. Imagina, gente, que violência isso, né? Machismo. Já falamos veio sobre melhorando, veio melhorando. Mas hoje em dia a gente já tem aquelas pesquisas ainda que o homem diz que tem mulher pra casar isso. e mulher pra não casar. Assim como a gente acha que tem homem pra casar e tem homem pra não casar. Mas engraçado, quando a gente diz o seguinte, que esse homem não é pra casar, é porque ele tem um comportamento de fidelidade. Não, peraí. Aquele que é pra casar, o que é pra casar, ou o que não é pra casar, enfim. Como é que a gente avalia se ele tem um perfil de lealdade ou não? Sim. Porque a mulher tem essa questão afetiva. Os homens não estão tão interessados nessa questão. acho que- Não, acho que muito, mas pesam outras coisas. Como, por exemplo, se a mulher tem uma família bacana, se ela domina algumas técnicas, alguns homens ainda, se ela é uma boa dona de casa, se ela vai Nunca ser... mais vou casar. Ih, Bruno, eu já casei. Eu acho que pesam nas expectativas dos homens muito mais coisas do que simplesmente essa questão da posse, da posse Eu acho que pra sexual. gente vale isso. Todo o resto a gente ainda acha que A gente ainda acha que vai mudar, ou vai mudar, administrar. ou faz parte da muda. Mas não muda. Claro Mas que a não, mulher mas- acha que vai mudar. Mas não muda. O marido. Ou, para, Elizabeth, ela não casou. Não acredita. Para, ela não casou. Vocês não têm a plaquinha de desistir de casar.
olha aqui, ó. As pessoas só conseguem mudar uma pessoa até os 7 anos. Por isso que eu digo, a mãe, tu aqui, ó, que o Enzinho tá vindo, até os 7 anos tu tem que moldar Depois dos 7 não muda mais. Não, eu discordo. não, As pessoas eu mudam. também. Elas não mudam a sua essência. Mas tu consegue. Mas elas melhoram. Afinal de contas, a gente tá eu nessa acho que vida sim. pra evoluir. Eu acho. que a gente pode ver Eu acho que coisa algumas de vai coisas querer sim. mudar o teu marido hoje. Não é mudar, mas eu Ele vai se adaptar. Ele vai se adaptar a conviver. o diretor tá dando pra gente falar mais baixo. Aqui eu só quero dizer o seguinte, eu tô tomando um xixi do diretor, Eu até vou comer porque uma a coisinha gente aqui, ó. fica gritando todo mundo junto. Então vamos organizar. Já comi uma coisinha pra cá. Vamos organizar. Então, assim, o que eu acho é a essência de uma pessoa não muda. É a mesma coisa. Eu tenho personalidade forte. Eu não vou deixar de uma hora pra outra virar barata como é que se diz? Mosca morta, né? Mas, por exemplo, outras coisas tu muda. É que tu vai te adaptar. Tu vai te adaptar. Isso aí. Aprender a ceder. Isso aqui que é Claro, não, e Isso, outra, eu sigo o espiritismo. Quando eu tinha lá 20 e poucos anos, 18 para 20 anos, que eu comecei a estudar o espiritismo, eu percebi que eu era uma pessoa muito materialista e possessiva. E quando eu percebi, eu Então disse tu assim, não, procuraste mas mudar. eu não quero ser uma pessoa assim. Né? Claro que, de certo modo, o espiritismo me ajudou a enxergar e a melhorar. Sim. Sabe? Então É, eu eu acho acho que que- isso que eu acho que sim, E Fernanda. do casamento tu pode usar isso, os dois lados. Vai te adaptando aquilo ali, porque senão vai ser um inferno. Óbvio. Vai ser Tá, mas a ideia continua a mesma. As expectativas femininas têm muito a ver com lealdade, com fidelidade. Ai, com príncipe com encantado. príncipe Eu acho encantado. que cada mulher que é um Eu tô falando, licença que a coleguinha tá falando. Sim, fale, Ó, coleguinha. A coleguinha Chefe, tá falando. Fale, chefe. A expectativa masculina, claro que tem a ver com isso, mas é muito mais abrangente. Eu acho que os homens ainda têm aquela questão da mulher para casar que não é rodada, isso que não sim. sei o que não dormiu com 500, sabe? cuida da casa. Que cuida da casa, aquela que não é mal falada no grupo. As expectativas masculinas são outras. As femininas têm a ver com essa coisa que a gente continua sendo romântica. Sim, a Que gente no espera fundo, o romantismo no fundo, de a gente café da manhã na quer cama, um príncipe flor encantado, todo né? dia. Isso aí. Ou pelo menos nas datas especiais, a gente espera esse Que lado, ele eu acho. lembre, aquela coisa do cavalo branco não existe mais, Não. mas que o cara seja legal. Mas carro seja existe. romântico. O carro Que chegue branco numa Ferrari branca. de preferência. De preferência. Traga uma champanhe maravilhosa. Sabe que uma vez eu ouvi alguém dizer isso, que a mulher, que a expectativa da mulher está baseada em amor e a expectativa dos homens está baseada em posse, em todos os sentidos. Posse. Faz sentido. Posse com relação à casa, aos filhos, à sentido, companheira. sim. É aquela e coisa- a das mulheres sempre no amor. É aquela coisa que a gente discutiu quando a gente descobriu traição, quando a gente discutiu, traição, que a mulher às vezes perdoa porque ama e o homem é pela posse, do ficar, o homem quando é traído, jamais, porque ela é minha, a questão da posse. E a mulher, tu sofre Uma pelo questão de amor. pela ser a pessoa te trair e pela hipótese da pessoa tá pensando em outra, tá? Sabe? E o homem não, o homem é a posse. Essa é minha, só minha. Continuamos sendo românticas. Casamento versus realidade. No próximo bloco a gente discute um pouco mais sobre isso. Não sai daí. Óticas Diniz Prime. Única como você. No Divã de hoje a pauta é casamento, expectativa versus realidade. Em algum momento a expectativa se encontra com a realidade ou não? Ou é sempre esta frustração? Não, eu acho que às vezes se encontra, assim. Nem tudo é. A realidade não é horrível, né?
Não é. E às vezes surpreende, às vezes Isso. tu não imagina que a pessoa Olha pode que ser de um jeito interessante. e tu pode se surpreender com essa pessoa. Olha que interessante, a Bruna levanta uma questão que a gente se recusa a enxergar, Mas é- que às vezes a tua expectativa é menor, Do que está a inferior realidade. àquilo que a gente tem uma Surpreende positivamente. a gente É tem que uma tendência. é que tem uma coisa, né, que existe, casamento, prisão, que depois que tu Isso. casar tu vai ver. É que nem agora que estão me dizendo, aproveita agora que tu tá grávida, depois que o teu filho nascer, tu vai ver que tu não vai conseguir mais fazer mais nada, vai ser tudo ele. Ok, até acredito que possa ser, mas eu também não acredito que seja só isso. Não, é só senão não. ninguém teria Ninguém dois, teria três filho. filhos, ninguém teria filho, assim como casamento. Se fosse tão ruim, ninguém casava. Com certeza. Uma, duas, três. Mas lá é que ninguém assistindo. sabe que gosto tem giló até comer. Como é que é? Que gosto tem giló até que Ninguém sabe que gosto tem giló até que tu eu não coma. posso reclamar do meu casamento. Não, não Tem dá lá pra reclamar. Os estresses. todos têm. Todos têm. Pô, deixou toalha em cima da cama, é uma coisa que me irrita, sabe? Não Lá em quer casa eu pendurar, então não deixa em cima da cama, deixa em cima da cadeira, pelo Lá menos. em casa é o contrário, eu que deixo tudo e o meu marido vai lhe arrumando. Mas no Eu geral... também. Tamo junto, né? Assim, exatamente, eu sou assim. Agora, eu vou colocar um outro ponto para vocês. Um dia eu li um post desse, agora procurei aqui, mas para variar não achei. E que dizia o seguinte, fizeram uma pergunta para um casal que estava 60 anos junto. Que é raro, né? É. Por que vocês fizeram para estarem juntos até hoje? E a resposta deles foi o seguinte: minha filha, na minha época, a gente foi criado para consertar as coisas. Hoje, vocês jogam fora e compram outro. Então, parando para ver. Assim, agora aqui nas minhas relações rápidas, assim que eu vejo, eu tenho ido casamentos que têm durado 2 anos, 1 ano e meio, 5 anos. E eu noto uma coisa, que as pessoas terminam os casamentos hoje como se terminassem namoros, como se terminassem relações hoje em dia, porque tu não casa, mas tu vive junto, que é quase um Eu casamento. acho, Beth, que é também porque as pessoas casam muito sem pensar. Também. Antes elas é uma construção, é uma família que tu tá construindo, é uma fase nova na tua vida. Mas hoje as pessoas não dão esse valor. Elas antes acham, de casar, elas casam pensando que podem separar. que pode pela festa, talvez. Antes tu casava pra ser sempre, a vida pra toda. isso. E pra consertar, pra lutar por esse casamento. Claro, daqui a pouco chega num ponto que não tem mais, ok, Claro, separa. é isso. Mas hoje se perdeu Alguns valores se perderam. Do tipo, pois é, não dá, eu não gosto Tu de falar. separa por qualquer coisa. Por qualquer Isso, coisa. por qualquer Tu motivo. troca defeito, né? Exatamente. O CPF é o mesmo. O CPF é diferente. Tu troca o CPF. defeito. Porque se tu te separa hoje Olha a por cara do alguma nosso razão, diretor. O diretor, eu nem olhei pra lá, porque ele já deve estar sinalizando lá assim. A gente troca defeitos, porque todo mundo tem defeito. Todo mundo. Tu não Claro. vai encontrar uma pessoa que você... Imagina, vocês casariam com vocês mesmas? Óbvio que não. Eu casaria. Tu casaria? Eu vou dizer pra você, eu Imagina tu conviver com uma pessoa igualzinha a ti. É difícil. vou dizer pra você, eu já... Com os teus defeitos. Imagina uma coisa que tu não gosta em Não, ti. é verdade. E tu Tanto tem que aturar que é por isso que dizem que os opostos se atraem, né? Mas eu já disse isso uma vez, está documentado em um outro programa qualquer. Eu sou fofa. Eu sou fofa. Não, Eu casaria comigo. Aliás, eu me pedi em casamento. Porque eu sou que eu fofa. diga que convivo com ela ali das 9 da manhã às 6 da tarde. Eu sou fofa, eu sou querida. Eu costumo dizer o seguinte, que eu posso fazer o que for necessário, desde que me tratem bem. Desde que a última palavra seja minha. Sim, meu bem. Não, eu brinco com meu marido, eu digo assim, que depois de um tempo ele passou a falar de joelho comigo, né? Sai debaixo da cama. Porque é complicado, gente. Olha, casar tem que ser divertido. E no mais das vezes, as pessoas têm essa condição de olhar para o casamento e fazer isso que a Beth referiu mesmo. A gente não tem um plano em comum, ou houve uma divergência aqui, muito bem, eu me separo e vou arranjar outra Só que o pessoa outro vai que ter tem o mesmo problema, vai ter outro. problema. Todo mundo tem Não adianta. defeitos.
E eu digo uma coisa, e casamento também tem uma coisa, Fernandinha, casamento antes dos filhos. Por que ela me chamou? Por que contigo? Porque casamento antes dos filhos é uma coisa, Ah, depois depois. dos filhos é outra. Melhora ou piora? Não, Pois é. eu até digo que melhora. Não, eu acho que melhora, porque eu acho assim, o companheirismo do casal em função Aumenta, daquele né? aumenta, porque tu tem aquele serzinho ali que depende de ti, que é de vocês. Então, eu no caso assim, meu marido sempre foi um excelente pai, eu não posso me queixar do meu marido. Mas também dizem que filho não segura casamento. Não, É segura. uma outra expectativa que as pessoas às Acham vezes que ficar acham. grávida vai segurar o marido. Isso, ai, meu casamento não tá bom, vou fazer um filho pra ver. Daqui a pouco até pode pra segurar melhorar. ali por um período Isso, ali, né? não Mas não vai sustentar. Até porque tu vai passar a dar menos atenção àquele teu marido, porque tu vai dividir. Claro. E a mãe é muito mais exigida pelo filho do que o pai. Sem dúvida. Então, se tu não tá num casamento legal, tu não tem uma estrutura, aquele filho pode abalar a relação. Mas também, é isso que eu ia te dizer, abala a relação até do ponto de vista das expectativas dessa mãe. Porque se tu encontra no teu parceiro alguém completamente omisso, que não enxerga essa nova relação, que não enxerga as Sim, necessidades, que não te ajuda, que não deixa nas costas divide da mãe, contigo. né? Quer dizer, a tua Tudo bem que tem coisas que o expectativa... homem não vai poder fazer, tipo amamentar. Ok. Né? Mas ele pode fralda ficar, pode. Claro. Mas ele pode ficar acordado junto. Não, Meu marido ficava sempre junto em tudo. Não, um dia que daqui a pouco a criança tá ruinzinha por alguma outra razão e que acordou de madrugada, Acordar junto. sabe, tá ali junto. Tá Isso. ouvindo, marido? Tá ouvindo? Aqui, tá ouvindo? É bom que tu ouça, tá? Porque a gente tem que ver o seguinte, que as nossas expectativas com relação ao casamento vão mudando ao longo da vida. Né? Tu tens uma expectativa quando tu casa, depois tu tem uma expectativa na fase da adaptação, depois tu tem uma expectativa quando tu tá esperando teu bebê. Tu tem uma expectativa na criação dos teus filhos, tu tem uma Vivemos de expectativa. Vivemos né? expectativas. Expectativa do dia que um dos dois vai se aposentar e, enfim, a gente vai poder viajar, os filhos estão criados. A gente vive de expectativa. E isso a gente vai correndo atrás das expectativas a vida inteira. Mas a gente tem que cuidar, porque quanto maior a expectativa, maior a frustração. Maior a Né? frustração. Ou maior alegria, né? Não, claro, eu acho que a gente tem que ter uma expectativa razuável. Sempre, como a gente sempre fala, o equilíbrio, É que nem né? meta que tu coloca no trabalho, né? Tem que colocar uma meta. Aí a gente dobra a meta. A gente dobra a meta. Alcança pra depois. Pra não te frustrar, Isso. né? Eu acho que vamos levar isso pro casamento. Agora, que uma coisa, eu digo, repito, sempre diz, a mulher sonha com o casamento. Muito mais que o homem. Aquela coisa que diz que casamento saiu de moda, não saiu de moda. Não, eu posso Muito pelo dizer, eu contrário. sonho com casamento e eu digo pro Renato, Mozi, desculpa, mas... Aí, Renato, tá na hora, Renato. Tá na hora, Renato. Vamos, Mas Renato. a festa, o casamento em si, a tradição, a cerimônia é minha, sabe? É da noiva. E mais, verdade, e né? mais, é dos pais, eu Dos já li. pais, É porque né? ela que é esperada, né? Ninguém É, espera o noivo. não. Todo mundo É espera a verdade. noiva. É verdade, Eu o vou noivo deixar ele opinar só um pouquinho. Desde Nós a vamos- chegada, nós né? vamos começar O a penteado, campanha. A campanha. maquiagem, Renato. Nós vamos começar a campanha. A Bruna quer casar. Vamos começar a campanha. Hashtag casamento da Bruna. Ai, mas é lindo, vai dizer. Ai, mas E é outra, bom. quem vai curtir muito é tua mãe. Claro. Que eu vejo A mãe assim, da noiva sempre a curte, mãe da né? noiva. Bom, então as expectativas do casamento são bem maiores do que a noiva, né? porque A da mãe da família, noiva né? tem expectativa, Tudo, porque o pai da noiva tem expectativa, os amigos da noiva têm expectativa. As coleguinhas, As coleguinhas de trabalho. Quer dizer, as expectativas são Eu vejo Mas eu acho que o homem inúmeras. também tem numa outra proporção. Mas o homem também. Será? Por que quando atiram o buquê, o homem corre? As mulheres todas querem o buquê. Eu acho que sim. Eu acho que eles brincam acho que muito. Eu também acho. Que é aquela coisa como a Folclore. gente falou. Folclore. É, tipo, o homem não quer casar porque é aquela prisão, mas no fundo eles Folclore, querem. eles querem. Eles querem Claro que também. Viram folclore, essa Isso. coisa de dizer Eu me que lembro o homem não que o homem não precisa quer casar. casar. Eu me lembro que quando eu me casei, a gente casou ao ar livre. A decoração todinha foi coordenada pelo meu marido. Ele curtiu, deixa que a organização eu cuido. Ah, A eu única acho coisa legal. que eu pedia era que fossem com flores do campo.
Eu espelhei a única coisa que eu quero. A única coisa é ela decidiu a flor. Ela só decidiu isso. só o resto, aonde botar, podia ser ele. Ele podia botar A onde quiser. decoração ali, a ambientação Sim. toda foi ele. Ah, que que legal. eu- Sim, eu- claro, eles curtem, Isso é né? legal, porque tu não casa sozinha, né? Eu acho que esse equilíbrio, essa E expectativa eu acho que começa aí mais nesse essa momento, questão de pra daí reconhecer, construir. a questão de reconhecer a importância do casamento, da relação a dois. Eu ouvi isso de um amigo que já tem, enfim, mais de 60 anos, se referindo a um outro amigo que não é casado ou que se separou várias vezes. E ele diz o seguinte: o que é a vida desta pessoa quando chega em casa, enfim. Sozinha? Sozinho. Pois é. Aqui se resume a vida dessa criatura que não tem ninguém, não tem uma família, enfim, não teve filhos, separou várias vezes, chega em casa e não tem ninguém. E assim, vive do quê? De noite? Vive de Porque abade? Parece que fica um mundo vazio. Uma coisa né? vazia, tu não tem sai raiz. toda Ninguém vai coisa. compartilhar, seja uma coisa que tu te chateou, uma alegria, uma conquista. Compartilhar a nossa vida, né? Porque Uma festa alegria, é uma triste conquista, mesmo. uma gripe, um filme na TV, viagem. uma viagem, um dia de chuva, enfim. Agora, por falar em viagem, esses dias eu estava vendo, foi sábado que eu estava vendo estava vendo o Luciano Huck. E ele disse que ele é o tipo de pessoa que ele não consegue ficar sozinho, que ele não consegue, que ele admira as pessoas que vão no cinema sozinho. Ai, eu não Diz que ele consigo. nem almoçar, ele almoça sozinho. Eu não consigo. Ó, tamo junto, que eu sou assim. Eu já sou não assim. sou, eu já gosto da minha companhia. Eu gosto de Eu, em ter. alguns gosto. momentos, Eu eu gosto até da minha prefiro, companhia. assim, às vezes, eu tenho a opção de almoçar com alguém, mas dependendo do dia, eu vou almoçar sozinha. Agora eu posso terminar o programa sozinho, que o diretor já sinalizou lá. Poder. Pode, não, mas fazer o quê? Hoje nós estamos aqui no Porto a Porto, no DC Navegantes, essa maravilhosa loja de vinhos, espumantes e tudo que a gente merece para fazer aquela degustação bacana. Use a hashtag Mulheres e Visão e conte pra gente quais as suas expectativas e qual a sua realidade. Tão juntinho ou tá muito diferente? A gente espera a sua opinião. Semana que vem a gente volta. Tchau!